Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa terceira videoaula. Vamos agora tratar da terceira unidade proposta para essa disciplina, a tutoria no contexto da EAD. Na unidade 3, intitulada O Teletrabalho e a Tutoria, veremos que a última década do século XX e início do século XXI tem demonstrado concretamente o avanço que foi possibilitado pela modernidade tecnológica de inúmeros setores de nossa sociedade. A exigência dessa sistematização em busca da eficiência e eficácia do trabalhador cresce de maneira igual à implementação da tecnologia, já que o profissional hoje deve conter em sua formação fundamental pressupostos que lhe permitam ler a linguagem da tecnologia e da automação numa grande parcela das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. Ao aliar-se ao avanço tecnológico, caracterizado pela presença da própria tecnologia de ponta, há uma exigência, percebe-se o computador como o instrumento inevitável para a prática do trabalho, seja no momento atual ou no momento futuro, com uma perspectiva de certeza bem fundamentada. Essa necessidade se traduz por um constante avanço da melhoria tecnológica e, por conseguinte, do resultado de produção com qualidade. Assim se configura as relações de trabalho também na educação à distância, sob os aparatos tecnológicos que são disponíveis atualmente. Em decorrência da transição tecnológica que estamos vivendo, outro fator se qualifica como primordial e detém características que afetam a necessidade de reciclagem pessoal para acompanhar as exigências técnicas e mercadológicas dessa operacionalização. A qualificação técnica torna-se também fundamental para a atuação do trabalhador. Vamos iniciar nossa caminhada sobre o tema da telemática, buscando seu significado estático e, a partir daí, compreender, então, suas interrelações que são diversas. Segundo Daniel Mill, a palavra telemática origina-se de tele, que significa comunicação, e do sufixo mática, que é uma seção da palavra informática. Assim, telemática trata da manipulação e utilização da informação através do uso combinado de computador e meios de telecomunicação. Por romper com a problemática da distância, podemos, entre outras abordagens e possibilidades, afirmar que a utilização da telemática em si é um elemento que concorre para a democratização do acesso ao conhecimento. Ainda que reconheçamos sua dependência de um grande número de outros elementos que no momento não concorrem para essa mesma intenção, a democratização. Vejamos, por exemplo, o custo das máquinas que, se comparado ao ganho da maioria dos brasileiros, é alto, ainda é alto, e que, por outro lado, está sendo reduzido a cada dia. Aliás, essa questão nos remete a contextualizarmos o tempo de nossas afirmações, pois o que é verdade para o início ou final do século XX pode não ser verdade para os fins deste mesmo ano, deste mesmo século, dada a velocidade com que ocorrem as transformações no meio tecnológico e especificamente sobre o computador. Outra perspectiva propiciada pela utilização da telemática é a possibilidade de interoperação entre grupos de estudos distribuídos e interconectados, independentemente do continente onde os integrantes estejam interagindo fisicamente. Essa realidade, propiciada pelo mundo virtual, caracteriza uma forte perspectiva de troca que, sem dúvida, traduz como um elemento muito importante no novo paradigma educativo. Sem dúvida ainda, teremos muitas barreiras a serem ultrapassadas em diversas frentes de atuação, como, por exemplo, a problemática de linhas de comunicação, formação da cultura de trabalho virtual, conquista da autonomia por parte de professores e alunos, bem como seus equipamentos, entre outros. Contudo,
não existe mais espaço para dúvida sobre a validação ou não deste processo. A utilização da telemática no ensino, né, que também se encaixa aí, mas sim para a busca, e esta se dá sobre a problemática metodológica e didática e sobre a evolução tecnológica que permitirá um crescimento de utilização deste meio como um agente de possibilidades para a construção do conhecimento. A mediação técnico-pedagógica e os cursos do teletrabalho docente é o tema, um subtema dessa mesma unidade que estamos trabalhando agora. A revolução tecnológica modificou sobremaneira a nossa percepção de tempo, espaço, de relações e, sobretudo, a nossa forma de agir e estar no mundo. Esse processo, segundo Virilio, entre outros autores, age sobre os indivíduos trazendo certas perturbações ou certas alterações comportamentais e perceptivas, visuais, sociais, psicomotoras, afetivas ou intelectuais. A cada inovação, com sua coleção de prejuízos específicos, isso vem ocorrendo. Essa situação de contemplação, de obediência, de desencorajamento diante da tecnologia, que muitas vezes percebemos, né? Os discursos deslumbrados do ganho que o usuário da tecnologia tem, dá às telemáticas um papel de novo paradigma. E esse novo paradigma deve ser analisado atentamente e discutido amplamente. Inserindo o teletrabalhador docente nesse contexto, podemos afirmar que essa modalidade de trabalho, mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, tem o poder de anular a reflexão e as telemáticas se transformam, pelos discursos dos trabalhadores, em uma forma de influenciar positivamente o resultado do seu trabalho. Fidalgo, entre outros autores, apontam as possibilidades que o teletrabalho traz, as possibilidades de flexibilização espaço-temporal, elas fortificam essa alienação do próprio labor, pois intensificam o ritmo e a necessidade de produtividade e fazem com que esses mecanismos nem ao menos sejam percebidos pela maioria dos teletrabalhadores. Para compreendermos os discursos subjacentes à prática da docência virtual, teremos que refletir também sobre o processo de mitificação das linguagens, bem como identificá-las como míticas. O teletrabalho, nascido das demandas da sociedade contemporânea, o teletrabalho pode ser entendido, conforme vários autores, como a substituição do trabalho que exige a deslocação a um local de emprego por outro qualquer tipo de trabalho apoiado nas tecnologias da informação, que são as telecomunicações e computadores. O teletrabalho redefine o tradicional entendimento, o tradicional entendimento sobre espaço de trabalho. Atualmente, as organizações estão se focando em novos valores, tais como inovação, satisfação, responsabilidades, resultados e ambiente de trabalho mais familiar. A alternativa de trabalho complementa esses princípios e oferece flexibilidade aos patrões e aos empregados. Assim, a forma pela qual o teletrabalho é executado abre-se a possibilidade de mudança do controle do tempo de trabalho para o controle dos resultados, havendo a passagem de uma cultura de compra de tempo, proveniente da organização tradicional, para a cultura da compra de resultado, fruto da organização informatizada. Na literatura da área, há uma preocupação em definir o teletrabalho e diferenciá-lo de outros tipos de serviços oferecidos, usando as telemáticas. Para Mello, ele irá definir essa fase em 3 elementos. Segundo o autor, o primeiro elemento é um trabalho, o segundo elemento é executado à distância e o terceiro elemento se dá por meio das telemáticas. O teletrabalho e a educação à distância. O trabalho docente
à distância se organiza conforme Belloni como um trabalho coletivo e cooperativo, no qual todas as tarefas são divididas, sendo cada parte atribuída a um profissional que, por sua vez, faça o trabalho individual ou coletivamente, como é o caso dos web designers, por exemplo, que necessitam, na maioria das vezes, de uma equipe de profissionais. No teletrabalho, assim entendido, não existe a possibilidade do trabalho individual desconectado, pois todas as ações são interdependentes. Neste mesmo contexto, está inserida então a educação e seus colaboradores. Toda a equipe multidisciplinar está relacionada às características do teletrabalho. Essa foi a nossa terceira unidade e agora, para aprofundarmos nessa temática, eu sugiro que façam as leituras que foram indicadas na sala virtual da disciplina. Aguardo todos vocês lá.